mais uma segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão, trazendo um tema que pode te ajudar bastante na questão da depressão, da ansiedade. Hoje, mais especificamente, vou falar sobre a depressão. Essa é a segunda parte desse tema. Semana passada eu falei sobre a parte introdutória desse assunto. A partir disso, eu peço que você compartilhe essa live, curta essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Falar de depressão, como eu costumo falar, né, depressão e ansiedade. Depressão tem elementos do passado, que a pessoa recorre ao passado, seja ressentimento, mágoas, e no futuro, né, a questão em relação ao medo desse futuro, né, o que vai acontecer, às vezes a pior tragédia, algo negativo, né, e de fato hoje são dois cenários que atualmente pacientes se encontram, né? E isso tem sido muito mais presente depois da pandemia, né? Aconteceu algumas consequências. E aí, a partir disso, né, muita gente buscando esse cuidado. E é importante esse cuidado pessoal. E o Mindfulness, né, que é uma forma de você combater isso, pode ser, né, uma alternativa forte. E eu vou trazer os motivos de uma forma mais embasada, de uma forma mais detalhada, o que realmente isso pode trazer de benefício. Então eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live. Para quem não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Tudo isso reunido para trazer o melhor conteúdo para você. E a partir disso, né, o que eu vou falar aqui, como eu falei, 90 a 95% da clínica que eu atendo como psicólogo, a pessoa está com depressão, ansiedade, é algo muito recorrente. E aí eu vou trazer um pouco, de uma forma introdutória também, e trazer aspectos que vão te ajudar a entender um pouco mais a depressão, o Mindfulness e essas duas coisas, né, como é que uma coisa se relaciona à outra. Então, a depressão atualmente tem sido bastante divulgada, devido à grande incidência que tem se mostrado cada vez maior, reduzindo inclusive a idade em que se inicia no indivíduo. Então, houve uma pesquisa que, com mais de 570 adolescentes entre 12 e 17 anos, do qual 11,2% dessa quantidade de adolescente tiveram ou apresentaram sintomas depressivos diretamente ligado, Noélia, seja bem-vinda, com o sofrimento psicológico, o que demonstra um crescente índice de incidência da depressão e a diminuição constante da idade inicial que a depressão se apresenta. Na questão na universidade também houve um crescimento também. Então foi feito pesquisas sobre os cursos de medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, e 10,5% tinham episódio de depressão maior nesses entrevistados. Então, e desse índice, 9,6% tinham risco de suicídio. E isso eu estou falando de universitários.
Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão tem acometido mais de 350 milhões de pessoas e ou ela está variando ali entre as primeiras posições como a doença, né, incapacitante do mundo. Diante desse contexto, foi preciso, né, essa questão do Mindfulness como objeto de estudo para que houvesse uma intervenção e atuar como uma forma de reduzir o risco de recaída. E aí eu vou trazer um pouco mais a depressão, que é caracterizada pela falta de prazer e baixos níveis de energia. A depressão vem acometendo parte da população. A depressão não é somente um estado de tristeza e infelicidade, apesar da infelicidade fazer parte dos sintomas da depressão, inúmeros outros sintomas também estão associados à depressão, como falta de interesse nas atividades, baixa energia, perturbação do sono, perda de apetite, perda de motivação, fadiga excessiva, sentimento de desvalia e diminuição da autoestima, rebaixamento do humor, incapacidade da contração, agitação, perda de líbido, perda de peso e entre outros. Pessoas com depressão deixam de realizar tarefas prazerosas que envolvam outras pessoas ou interação social e passam a maior parte do tempo em atividades solitárias e desestimulantes, e como seus níveis de energia estão baixos, isso acaba tornando as atividades ainda menos prazerosas. Frente a isso, a pessoa com depressão tende cada vez mais se isolar e deixar de realizar atividades, né, geradoras de prazer para elas, o que leva a permanecer na depressão. Segundo o CID-10, que classifica os episódios depressivos em 3 níveis, leve, moderado e grave, sendo que o grave se divide ainda em com ou sem sintomas psicóticos, que se distingue pelo número de sintomas apresentados, sendo que os episódios de depressão leve apresentam 2 ou 3 sintomas. O moderado apresenta 4 ou mais, e o grave apresenta vários dos sintomas de forma agravante, angustiante para o indivíduo. Aí você pergunta, Whindersson, e o Mindfulness, como é que entra nessa história? Então, a relação do Mindfulness com a psicologia acontece desde o século XX, mas foi em 1977, após recomendação da Associação Americana de Psiquiatria, que foram realizados estudos, né, sobre a eficácia clínica da meditação, e em 1979, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que foi criado por Jon Kabat-Zinn, o primeiro programa de redução de estresse baseado em Mindfulness. Mindfulness pode ser traduzido como atenção plena. Mas além da atenção plena, o Mindfulness também engloba outros aspectos, como por exemplo a compaixão e o não julgamento. Preste atenção a isso. Atenção plena, como eu falei, a depressão, a carga de atenção está no passado. Ansiedade, a carga de atenção está no futuro e algo ruim vai acontecer. Então, o Mindfulness, ele incentiva que você tenha atenção plena no presente, atenção, presente, presença. E, além disso, a compaixão e o não julgamento. Quando a gente julga, a gente critica, pode cobrar, pode, enfim, uma série de coisas a partir do julgamento pode ser criado. E a compaixão, quando você tem um olhar de compaixão em relação
a outra pessoa, a sua raiva, por exemplo, ela acaba se diluindo, porque você tem compaixão daquela pessoa. Então, olha os pilares que estão aí: compaixão, não julgamento e atenção plena. A definição de Mindfulness é estar no presente, no momento atual, de forma intencional. Já outras pessoas definem o Mindfulness como estar consciente de seus pensamentos e ações sem julgá-las e criticá-las. Sendo assim, consiste em estar presente no momento atual de forma intencional, sem julgamentos. Aponta duas formas de funcionamento: o modo de fazer, que é o modo voltado à realização de uma meta, sendo assim vive-se menos o presente momento, já que a mente está sempre voltada ao passado ou futuro. Os pensamentos são considerados reais e tudo isso de forma automática e inflexível, sem muita escolha por parte intencional e sem julgamento, estando aberta à experiência, e mais flexível, tendo em vista os pensamentos são somente eventos mentais e é baseado na experiência direta, sendo que não existe uma meta a ser atingida. Já outros autores vão definir que sem julgamento, como aceitação de todos os pensamentos e sentimento sem taxá-los como positivo ou negativo, apenas aceitando sem que haja uma luta para os pensamentos tidos como negativo desaparecem, e para que os pensamentos tidos como positivo permanecem por mais tempo, apegando-se assim àquele momento, àquele pensamento. Pelo contrário, os pensamentos e sentimentos são tratados igualmente, peso de julgamentos e críticas, tendo em mente que serão passageiros. Então, uma das características básicas do Mindfulness é a aceitação da realidade da dor e da inutilidade do sofrimento, tendo em vista que o sofrimento primário é a dor em si, que é inerente ao ser humano e acontece pelo simples fato de existir, estar vivo. Porém, quando não há aceitação, o indivíduo passa o sofrimento secundário, que é o sofrimento produzido por ele mesmo a partir daquela dor, ao não aceitá-lo e tentar mudá-la, lutando contra a realidade e culpabilizando-se por aquela, na verdade, é natural. Então, baseado nisso, tendo em vista que em todos os pensamentos e emoções são passageiros, isso faz com que aconteça maior aceitação naquele momento. Então, o que não caracteriza um conformismo, mas sim uma aceitação da situação de forma compassiva, sem críticas ou julgamentos, e de forma mais flexível e possibilitando assim a escolha. Essa questão da aceitação, uma coisa que as pessoas têm dúvida é aquela: mas se eu aceitar essa situação na minha vida, eu vou aceitar a situação, mas não é isso que eu quero. Então eu digo para essa pessoa o seguinte: aceitação proativa. Lu, seja bem-vinda. Então existe uma aceitação proativa e existe aquela aceitação passiva. Quando você tem algo a modificar, você primeiro tem que aceitar a situação de forma proativa. O que seria isso? A situação é essa, e diante disso, o que eu posso fazer diante, quais as soluções que eu tenho diante dessa situação? Eu chamo isso de aceitação proativa. Agora, tem a aceitação que as pessoas podem também confundir com essa, é aquela aceitação de acomodação. Não, aqui tá bom e tal, e às vezes tá horrível, tá inaceitável, e a pessoa tá ali, tá sofrendo e tá aceitando aquilo. Não é dessa aceitação que eu estou falando. Então, qualquer tipo de mudança que você queira fazer na sua vida, primeiro você aceita de forma proativa, e aí logo em seguida você busca a solução. Porque se você não aceitar a situação, você vai ficar brigando com aquela situação. E aí você pode o quê? Remeter ao passado. E esse não é o objetivo. É você olhar para o presente e olhar para o futuro, a partir dessa aceitação.
E tem muita gente que não aceita e passa, né, existe esse loop do passado vindo para o presente, de não aceitação. Pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, às vezes até anos, né, em alguns casos. Então, tendo em vista em todos os pensamentos e emoções são passageiros, isso faz com que aconteça uma maior aceitação naquele momento. E o que não caracteriza um conformismo, tá? Enfatizando aqui para vocês. Vamos falar um pouco mais sobre o Mindfulness e a depressão. Em um estudo, né, que observou a influência do Mindfulness na depressão, verificou que o Mindfulness exerce impacto sobre a depressão, já que remete a pessoa ao passado, ruminando pensamentos negativos de autocrítica exagerada. A Mindfulness, em contrapartida, faz com que o indivíduo vivencie o momento presente, obtenha a autocompaixão e descarte a ruminação, aceitando qualquer pensamento, emoção ou sentimento sem julgá-lo. A terapia cognitiva juntou o Mindfulness e fez um experimento, né, um programa de 8 semanas, que se mostrou eficaz na redução da infelicidade e da sensação de exaustão. Além de atuar na prevenção de recaída de depressão, então são as 8 semanas, são como uma iniciação prática ao Mindfulness, onde o participante aprenderá sobre ela e como aplicar na sua vida. Então, seguindo essa descrição, esse passo a passo das 8 semanas, né, existe uma sigla para o Mindfulness junto com a terapia cognitiva, que é MBCT. MBCT. Em sua primeira semana, o participante aprende a perceber o modo de fazer, né, em funcionamento, aprende a diferença de quando você se concentra em alguma coisa de cada vez, além de olhar, né, com curiosidade para ter esse despertar. Na segunda semana, o participante é levado a entender a diferença entre pensar uma sensação e experimentá-la, fazendo com que leve atenção às sensações corporais sem julgar e analisar. Já na terceira semana, faz com que o participante entenda que o corpo é extremamente sensível às emoções perturbadoras, quando o principal objetivo é alcançar metas e como fica tenso e infeliz não alcançá-la, né? Ao não alcançá-la, e fazendo assim com que o participante possa evitar que proporções irreversíveis tomadas por seus problemas. Na quarta semana, o participante pode observar os sonhos e pensamento, né, e entenderá que pensamentos são eventos mentais que vêm e vão como sons que a mente está no pensamento, como um ouvido que está para os sons, o que aumentará ao participante a consciência e verá seus problemas de uma diferente perspectiva. Na quinta semana, o participante é levado a entender que muitos problemas se resolvem sozinhos, porém outros precisam ser vistos com abertura, curiosidade, compaixão e não julgamento. Já na sexta semana, faz com que o participante veja como agir com a compaixão e eliminar os pensamentos negativos, agindo dessa forma com o outro e consigo mesmo, inclusive em relação ao que se vê como fracasso, faz com que possibilite encontrar a paz. A meditação na sétima semana tem como intuito, né, levar o participante a fazer escolhas melhores perante situações onde costuma-se escolher o que se tem mais urgente a fazer, em vez de escolher o que é mais prazeroso, revigorante para ele, encarando a ansiedade, o estresse e as preocupações com gentileza. E finalmente, na última semana, o participante é levado a entrelaçar o Mindfulness à sua vida diária, fazendo que esteja sempre presente quando precisar. Apesar de cada semana ter uma característica específica, o Mindfulness é um conjunto de todas essas vivências, e durante as 8 semanas o participante é levado a entender o modo de ser para que possa entender o que acontece quando se torna desperto.
E aí, falando um pouco da terapia, né, cognitiva baseado nessa Mindfulness, vem se mostrando bastante eficaz na redução de crises depressivas, sendo que reduz a chance de recaída de 40% a 50%. Daqueles que já sofreram 3 ou mais episódios depressivos, se mostra eficaz, inclusive naqueles que realizam tratamento medicamentoso com antidepressivos, reduzindo a chance de recaída de 68% para 30%, e se mostrou eficaz até mesmo em pessoas que deixaram a medicação e participaram do curso de 8 semanas e ficaram tão bem ou melhor do que não optaram por esse caminho. O que a gente pode pensar como conclusão, né, nesse assunto, né, que eu dividi em 2 partes, algumas considerações que eu posso estar fazendo aqui para vocês, é que a depressão tem acometido grandes índices da população, sendo que cada vez diminui a idade dos acometidos por ela. Então, crianças, adolescentes, tem sido mais comum. Pessoas que apresentam depressão, né, outro aspecto, demonstram com baixa energia, deixando de sentir prazer nas atividades, isolando-se socialmente, ruminando pensamento e sentimentos negativos e o próprio passado, fazendo autocríticas exageradamente, realizando apenas atividades solitárias e não prazerosas. E aí vem, o Mindfulness, em contrapartida, tende a levar o indivíduo a vivenciar o presente, o momento, sem julgar ou criticar os pensamentos ou sentimentos, entendendo que os pensamentos são somente eventos mentais. Então, como alternativa, foi criado, né, o Mindfulness. Se tem um Mindfulness, você pode fazer o Mindfulness, e tem esse experimento que foi feito com a terapia cognitiva e o Mindfulness. Então, é um programa, né, de 8 semanas que tem se mostrado eficaz em reduzir a infelicidade e a sensação de exaustão, além da redução de recaída de 40% a 50%, e dessa redução de recaída em pacientes em tratamento com antidepressivo de também 68% para 30%. Ou seja, a redução de recaída em pacientes que não tomam medicamento e aqueles que tomam antidepressivo. Então, essa foi a live de hoje com essa temática, e muito interessante. Se você não sabe mais informações sobre o Mindfulness, meu convite é que você conheça mais sobre essa prática, essa atenção plena. Não vai ser só bom para a depressão, a ansiedade, para várias outras coisas. Toda segunda-feira eu trago o assunto da ansiedade e depressão, nesse horário, de 20 e 47. Dia de quarta-feira eu trago filmes para a gente trocar aprendizados. Essa quarta-feira tem o filme Luz de Fogo, que é bem interessante, como acreditar, né, na mudança das pessoas, ter essa esperança de acreditar e até perdoar. Então o filme ele vai passar, né, tem até o ator, né, atores de nome nesse filme, então vai ser interessante. Confira aqui no Instagram, e se você está assistindo aqui no YouTube, veja no canal, né? Essa semana mesmo vai ser postado também no YouTube. Dia de quinta-feira eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre orgulho, e o orgulho ele é a raiz de todos os males, né? E trazer isso para vocês de uma forma clara significa que você pode ter consciência e pode mudar comportamentos e atitudes que pode te levar a ser uma pessoa orgulhosa. Então fica ligado na programação, e se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio no Instagram. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva se você é novo e compartilhe esse conteúdo. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.